Tem um lugar no mundo onde tudo parece estar em movimento. Lá, correr faz parte da vida. É um ritmo que parece já nascer com eles. Está nas pessoas, nos caminhos, nos animais cruzando a paisagem. O Quênia foi um dos melhores destinos da nossa vida. Talvez porque a gente não tinha controle de quase nada. Do tempo, dos caminhos ou do que íamos encontrar. E é justamente isso que deixou tudo tão emocionante. E a gente que já vive acelerada chegou achando que só ia observar. Mas não tem como, porque ali ou você entra no ritmo ou fica para trás. Nós escolhemos o Quênia porque lá tem um safari especial. E eu tô falando do não tão famoso Parque Nacional Amboseli. Ele é sem dúvida o safari com a vista mais linda da África, pois exibe nada mais nada menos do que o majestoso Kilimanjaro, a montanha mais alta da África. Apesar dela pertencer à Tanzânia, é para o Quênia que ela se mostra mais bonita. A partir do momento em que saímos da autoestrada que vinha de Nairobi, já parecia tudo muito diferente. O povo Maasai andando pela rua, algumas vilas, a escolinha e o futebol aos pés do Kilimanjaro e, de quebra, os animais começando a aparecer. Um parque nacional tem portões para carros e turistas, mas não para os animais. Para eles não existem fronteiras. Aí nós começamos a experimentar a verdadeira vida ao redor dos animais selvagens. Isso se chama Elephant Fence. É uma cerca de elefante, porque eles não gostam de nada que vem de cima. E eles dizem que tem muitos elefantes por aqui. A nossa acomodação se chamava Manjaro Tented Camp. Nós estávamos preparadas para dormir em um camping. Quando nós chegamos e vimos que tínhamos uma cabana inteira só para nós, com banheiro privativo e um restaurante para nos servir comida, nós nem acreditamos. E as surpresas não pararam por aí. Ficava próximo a uma aldeia Maasai e 2 deles nos levaram para uma visita guiada, onde pudemos nos integrar com as famílias e conhecer um pouco da cultura. Os Maasai são bem curiosos. Vivem no meio da savana, mas não comem nenhum animal selvagem. Comem só o próprio gado. Vaca, cabra, ovelha e sangue misturado com leite. Não comem peixe, porque dizem que é cobra, nem galinha, nem outro bicho. Os homens podem casar com várias esposas e ainda por cima compram elas com gado. Cada uma vale em média 10 vacas. Se alguém me põe um preço eu fujo. Os homens são responsáveis pelo manejo do gado e por fazer fogo. As mulheres tiram leite, fazem queijo e constroem as casas. Mulherada bushcrafter. As casas feitas de barro e galhos duram até 15 anos sem desmoronar ou derreter. São nômades e vão sempre atrás de pasto verde, mas atualmente nem todos fazem a migração com animais para permitir que as crianças vão à escola do governo. Outros ainda educam em casa e em trânsito. Essa parte sobre ser Maasai me agradaria muitíssimo, porque eu sempre detestei ir para a escola. Eles apresentaram uma dança para nós. E uma dança muito curiosa, porque eles parecem ter molas nas pernas. Na modalidade dança Maasai, minha nota foi 0. Mas aguardem o próximo capítulo na Tanzânia. Lá vocês vão descobrir que meu talento para dança africana estilo livre é muito mais promissor. Eu tava quase preferindo tomar o tal sangue com leite do que ficar lá com essa cara de paisagem. Começou a me dar um calorão e eu tava quase achando que um daqueles homens ia dar à luz.
Quero mostrar aqui que o calçado dele é feito de borracha de pneu. Eu achei ótima ideia. Good idea. And do you know to make it? Yeah. Ah, Yeah, we make it ourselves. ok. Havaianas dos Maasai aqui. O conflito no Oriente Médio causou a suspensão de muitos voos e éramos as únicas hóspedes do hotel. Ele era rodeado com cerca elétrica para nos proteger dos animais selvagens. E mesmo assim, recebíamos um walk-talk para chamar um vigia Maasai caso precisássemos sair de noite. Foi muito aconchegante, porque podíamos sentar todas as noites ao redor de uma fogueira que não só aquecia, como servia para espantar os animais. Ainda por cima, uma lua linda. E enquanto eu estava ali, deitada na mãe e olhando para a lua, eu tive um daqueles raros momentos de lucidez em que você percebe que está vivendo alguns dos momentos mais felizes da vida, exatamente enquanto eles estão acontecendo. A gente já tinha vivido tanta coisa, e essa era só a terceira manhã das nossas férias no Quênia. Nairobi parecia um mundo de distância, mas estava a apenas 240 quilômetros dali. Durante o café, o Maasai veio nos avisar. Surprise! Outside! Eu apostei que tinha um elefante no portão, mas era algo tão emocionante quanto qualquer animal que pudesse aparecer por ali. O Kilimanjaro resolveu dar as caras. A gente saiu correndo e gritou que nem maluca. Eu tenho certeza de que espantamos todos os bichos da região. Mas não tinha como. Tava lindo! E fizemos pose de tudo quanto é jeito para aproveitar aquele momento. Até então, a gente nem tinha entrado no parque. Esse camping ficava do lado de fora, onde as hospedagens são mais baratas, a uns 15 minutos do portão do Amboseli. Ele fazia um desvio rumo ao Kilimanjaro, e até então, como ele estava encoberto, não tínhamos tido a noção do quão perto ele estava. Por isso que a nossa surpresa foi tanta. Março ainda pertence à estação das chuvas, então o tempo pode ser uma loteria. Mas já sabíamos que lá não tem chuvas estacionárias como no Brasil. Chove em algum momento do dia, as estradas podem até ficar bem lamacentas, mas em contrapartida, você não vai ter um mar de turistas disputando por uma vaga nos melhores locais. Com algumas pequenas exceções. Então, foi um risco previsto e calculado que decidimos correr. Ao que interessa, o safari no Parque Nacional Amboseli. Nosso passeio de 3 dias e 2 noites contemplava um dia e meio do que eles chamam de Game Drive, que é a busca pelos animais. Isso não significa que a partir do momento que você entra pelos portões, uma arca de Noé brota de repente na sua frente. Os animais estão espalhados pelo parque e, na maioria deles, incluindo o Amboseli, não é permitido sair das estradas. Isso significa que se você avistar um animal lá longe, ou você torce para ele vir na sua direção, ou você se contenta olhando de binóculo. Afinal, é estritamente proibido descer do carro dentro dos portões do parque. Com algumas pequenas exceções que eu vou falar depois. Nosso primeiro avistamento do dia foi um elefante senhorzinho bem perto da rua, lá fora dos portões, perto do hotel. Mas é só dentro do parque que abrir o teto do veículo passa a ser permitido. E isso já muda completamente o humor. O vento no rosto, bem fresco por sinal, faz a gente se sentir exploradoras, que nem de filme. O guia, com seu radinho e seu instinto para encontrar animais, dá um verdadeiro baile na gente.
A gente põe a cabeça pra fora e realmente acredita que pode competir com ele na busca por um avistamento. Ai, que inocência! Eles têm um instinto aguçado que chega perto do de um caçador. Sabem onde os animais provavelmente estarão. Simplesmente porque têm experiência de sobra. A minha mãe, por outro lado, achava que cada pedra daquele parque era um leão. Era um festival de... Para! Que é aquilo? It's a rock, madame, respondia o motorista com uma paciência colossal. Então começaram a aparecer os antílopes, os animais mais comuns dos safaris, os quais, obviamente, ela também confundia com leões. Era um sarro. Um safari é uma experiência tão rica porque desperta todo tipo de sensação. Logo ao entrar no parque, vimos 2 elefantes se intimidando, numa demonstração de força. Minutos depois, um momento de pura fofura com uma girafinha bebê sorrindo para nós. Em seguida, aparece o Pumba, ou melhor, o javali africano, caminhando com aquele jeito malandro e despreocupado, que faz parecer que está sempre contente e tramando alguma coisa. Depois, vem os flamingos, e você se pega admirando a delicadeza do voo deles. Tão majestoso quanto o Crown Crane, pássaro símbolo da Uganda, e tantas outras aves que parecem carregar uma espécie de realeza natural. Então aparecem os macaquinhos brincando. Você acha engraçadinho? Ri das travessuras deles e, ao mesmo tempo, se comove com os fortes laços familiares que cultivam. Mas se os macacos despertam ternura e gargalhadas, os elefantes emocionam de um jeito diferente, mais profundo e solene. Vimos 3 adultos formando um verdadeiro escudo ao redor de um filhote para que ele pudesse dormir em segurança. E é assim o safari. Em poucas horas, você passa da admiração à diversão, da delicadeza à imponência, da risada à emoção. umbilical cord is still not cut. What are you saying? The umbilical cord. Yeah, a week. Ela tem menos de uma semana porque o cordão umbilical ainda tá pendurado. Nossa, que Meu Deus, how can she be so young and so tall? Giraffe give Não, birth ela vai while atravessar a standing. rua aqui, gente. While standing, ele tá falando que elas dão parto em pé. E daí, o fato delas caírem numa altura tão alta ajuda a arrebentar o cordão umbilical. Quando eu dizia que não é permitido sair do carro, é claro que eu estava ignorando algumas exceções. Essa aqui é carinhosamente chamada pelos locais de marcar território. Porque se você precisa se aliviar no meio do safari, bem, a natureza não costuma esperar até a próxima parada. Nessas horas, é um olho na caça e o outro no caçador. E por sorte eu tinha um motorista para fazer guarda, porque eu aposto que os 2 olhos da minha mãe estavam lá no Kilimanjaro. A outra exceção à regra de não sair do carro era o horário de almoço. Tem um único ponto no parque onde os turistas podem descer e fazer uma pequena trilha até ao topo de uma colina. Lá em cima tem mesas, tem sombra e uma bela vista. Pelo menos esse era o plano. Pouco antes da nossa chegada, um turista francês, très intelligent, bateu numa colmeia de abelhas e acabou causando uma confusão tão grande que o único ponto de piquenique do parque foi interditado. Resultado, piquenique aconteceu no estacionamento, debaixo de sol africano. Tem uma bolsinha que se chama No Wheat, que é da Silvana, e outra que é com wheat, para mim. Ali abrimos nossa deliciosa marmita de pão com lentilhas. E eu sou o tipo de pessoa que mede a felicidade pela quantidade de molho na comida. Eu sonho com essa gororoba
Até hoje! Eu dividi o pão e a bicharada chegou. Eu fui jogar o pãozinho ali. Tem 2 aqui, um ali. A gente não perde a oportunidade de ver a vista de cima, ainda que isso envolva subir o morro depois do almoço. De um lado está o Monte Kilimanjaro, o ponto mais alto da África, com seus 5.895 metros. Estava escondido atrás das nuvens. Do outro lado, um enorme lago que serve de bebedouro para uma infinidade de animais. Naquele horário, quem aproveitava a praia eram os elefantes, os grandes protagonistas do Parque Amboseli. Estima-se que existam entre 1.800 a 2.000 elefantes na região, então é praticamente garantido que você vai cruzar com algum deles durante o safari. Ficamos observando os filhotinhos, morrendo de vontade de pegar um deles no colo. De longe, a gente nem imagina que eles já nascem pesando cerca de 100 quilos. Enquanto o resto da manada pastava tranquilo, um dos elefantes não tirava os olhos daquele outro animal. Ele tinha uma postura diferente dos demais. Ficava observando cada movimento, monitorando a situação. Era como se estivesse fazendo a segurança do grupo. Os filhotes continuavam andando despreocupados entre os adultos, enquanto ele permanecia alerta. Impressiona ver como eles se protegem. Não é só uma reunião de animais andando juntos, é uma família cuidando uns dos outros. O nosso guia sempre procurava colocar a gente no lugar certo e na hora certa. Claro, na medida do possível. Ele sabia que em algum momento depois do banho, a manada atravessaria a estrada toda lambuzada de lama. Experiência ajuda muito, mas a disposição é a marca registrada do Stanley. Lá estávamos nós, ao lado de outros turistas, assistindo de camarote aqueles grandalhões passarem o mais perto possível. Famílias inteiras vivendo no habitat natural, exatamente como deveriam. A gente quer registrar cada detalhe, se diverte e aprende observando o comportamento deles. Não, ele tá se coçando, eu acho. E o outro tá cagando. Os elefantes são extremamente inteligentes. Vivem em grupos familiares liderados pelas fêmeas mais velhas, que parecem carregar consigo a memória e a experiência de toda a manada. Enquanto os adultos caminhavam tranquilos, os filhotes tentavam acompanhar o ritmo com suas perninhas desengonçadas. Eu podia ficar ali o dia inteiro olhando para eles, fofinhos. Os macacos são uma graça. Encontramos um bando deles em plena migração. É muito legal observar como eles se organizam. Vai um na frente conferir se está tudo certo. E só depois os outros seguem atrás. Parece até que estão coordenando uma operação. Os pequenininhos são a melhor parte. Eles vêm pendurados nas mães, montados no lombo delas como se estivessem cavalgando. Lá atrás fica um grandalhão cuidando da retaguarda. Cada um parece ter sua função. Eles têm um jeito tão humano que é difícil não se identificar. Acho que eles mexem tanto com a gente justamente por isso. Dos animais que vimos, são os que mais lembram a nossa própria espécie. A gente se vê neles, nas brincadeiras, nas birras, na curiosidade e no jeito de cuidar dos filhotes. E talvez seja por isso que eles sejam tão fascinantes. Num safari, nada é muito previsível. Mesmo com toda a experiência do guia, alguns caminhos podem acabar fechados por conta da chuva. A nossa tarde foi particularmente peculiar. Não conseguimos atravessar a rota planejada e tivemos que seguir por um desvio. Mal sabíamos que aquilo acabaria tornando a experiência ainda mais emocionante. Demos de cara com mais uma manada saindo do banho.
E tinha um detalhe que deixava a situação ainda mais surreal. Éramos o único carro naquele lado do parque, não havia outros turistas, outros guias, nada, só nós e os elefantes. E lá vinham eles, caminhando na nossa direção. Tô começando a ficar apreensiva. Nessa hora foi impossível não lembrar daqueles vídeos da internet em que um elefante resolve implicar com um carro de safari. Pode imaginar o que passou pela nossa cabeça? É uma mistura difícil de explicar. Medo, emoção, adrenalina, encantamento, tudo ao mesmo tempo. Em questão de minutos, ficamos encurralados. O carro não podia seguir nem para frente nem para trás. Havia elefantes atravessando a estrada dos dois lados. Em determinado momento eu olhei para frente e um deles estava tão perto que parecia estar limpando o para-brisa. A mãe tá em choque, eu tô em choque. Até o Stanley tá em choque, porque o elefante quase comeu a orelha dele. Teve uma hora que ele ligou coisa pensando, tipo, tá na hora da gente vazar daqui. Só que daí ele não deu ignição, ele só virou a chave e não partiu. E todos eles passaram pela rolando, frente e por trás, não pela tinha frente e por onde por trás. escapar. Por tudo que é lado. E ele tava muito com o chifre perto da cara da mãe. Eu pensei, meu Deus do céu. A gente que não conhece de animais selvagens usa o guia como o termômetro do perigo. Quando a gente olha para ele e ele parece apreensivo, o coração acelera na mesma hora. A gente já estava satisfeita com o que tinha visto naquele dia e principalmente com tudo que já tinha sentido. Mas safari só termina quando o guia te devolve no hotel. E talvez ele soubesse que ainda tinha uma última surpresa guardada pra gente. Quando o dia começa a acabar, os elefantes seguem na direção do Kilimanjaro. Os guias sabem disso. Aos poucos, os carros vão se posicionando ao longo da estrada principal, esperando o espetáculo começar. A gente estava distraída, observando uma parte da manada do lado oposto da estrada. Quando eles começaram a atravessar, automaticamente passamos para o outro lado do carro, acompanhando cada movimento. Os elefantes já eram impressionantes por si só, mas de repente, tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Filhotes de elefante para todos os lados. Um arco-íris surgindo no horizonte, o vento aumentando. As primeiras gotas de chuva. E o Kilimanjaro, que passou a maior parte do dia escondido atrás das nuvens, começando a se revelar. Foi difícil decidir para onde olhar, o que fazer ou até o que sentir. Porque aquelas imagens que a gente viu a vida inteira em documentários, revistas e fotos de viagem estavam ali, acontecendo ao vivo, na nossa frente. E por alguns minutos, parecia que a natureza tinha decidido reunir tudo de mais bonito que existia naquele lugar em um único cenário. E foi justamente quando a gente estava hipnotizada, olhando para o Kilimanjaro, que o Stanley resolveu acabar com a nossa contemplação. Do nada, ele engatou a marcha e saiu disparado. Enquanto todos os outros carros continuavam parados admirando a vista, ele seguia sozinho, na contramão do espetáculo, levantando poeira e acelerando pelo parque. E finalmente, minha mãe encontrou sua tão esperada pedra. Pela primeira vez no safari, a gente precisou convencer ela de que aquilo não era uma pedra, e sim uma leoa. Até hoje a gente se pergunta como que o Stanley conseguiu farejar ela. Não veio aviso no rádio, não tinha fila de carros parada em lugar nenhum, não tinha sinal de que alguém tivesse encontrado alguma coisa. Ela simplesmente foi. É a rainha, porque por causa de olha o tanto de carros que estão parados esperando ela se mover, só se mover, né, Juliana? Mas foi quem achou ela foi Stanley. Ele foi avisando para todo mundo. Se ele não tivesse sido gente boa, tipo, sozinhazinha. Mas não fez mal também, eu não sou egoísta. Coiseia. Popular vocabulário familiar cujo significado pode variar dependendo da situação. Aqui quer dizer, fecha esse teto logo, mãe! Tomou o banho, né? O banho. Aí a gente veio, tirou fotos dos elefantes com o Kilimanjaro e agora vamos voltar pra cá. Só que ele caceteia.
Aquele banho de chuva só contribuiu para mais uma descarga de adrenalina naquele dia. Assim como a chuva veio, a chuva foi. Stanley, tamo com fome, não dá nem pra marcar território porque tem bicho pra todo lado. Bora pra casa. E assim como, no fim de uma festa entram as equipes de limpeza para arrumar o salão, no exato momento em que estávamos saindo do parque, o besouro rola-bosta fazia sua entrada triunfal. É a natureza mandando ver. O safari tem esse efeito curioso. Você praticamente não faz exercício nenhum, mas chega ao final do dia completamente destruído. A adrenalina cansa. Ficar procurando bicho no meio da paisagem cansa. A emoção cansa. E o melhor de sair do parque era que finalmente podíamos descer do carro. Ainda tinha animais por perto? Sim. Mas aparentemente alguém decidiu que dali pra frente as chances de sermos devoradas eram aceitáveis. Então fomos esticar as pernas, marcar território, caminhar um pouco e tirar fotos pulando com o Kilimanjaro ao fundo. E que fundo! O danado ficou se exibindo justamente na despedida. Agora não tínhamos pressa para chegar ao hotel. Bom, talvez uma pequena pressa. A pressa da janta. Moço. E a macacada brotava. A gente só tava a 2 minutos do nosso portão, mas tinha dó de ir adiante porque os fofinhos ficavam se exibindo. Certo. A mãe tava tentando dizer pra ele que o dia fechou com chave de ouro. E ele entendeu que os macacos parecem cabras. Esse é o nível. Nojenta, porque não fala. Quem que pode ter curso? Eu desconfio que é porque gold parece gold. É caldo de peixe, eles chamam de chapati, mas diz que não é indiano, lentilha, repolho, sopa de abóbora. E minha mãe tá feliz. E o National Geographic parecia determinado a não nos deixar esquecer onde estávamos. São 6 da matina, a gente se atrasou 20 minutos. Bom dia. O que não é normal. Pra você é normal, não pra mim. Não é. Tem dias em que acordar às 6 da manhã parece uma péssima ideia. Mas no safari, as primeiras horas da manhã costumam ser as mais mágicas. É quando os animais ainda estão mais ativos, quando o Kilimanjaro tem mais chance de aparecer sem nuvens e quando acontecem surpresas que você nem sabia que estava procurando. Foi um show de camarote. Não porque tivesse reservado para nós, mas porque naquele momento parecia que ninguém mais tinha parado para olhar. E o mais curioso é que essa vista estava praticamente na porta do nosso hotel. Aqui, ó. Oh, what is this? Aqui ele entrou aqui. I didn't see, my mom saw. É tipo Yeah. É, I gato saw. do mato. Olha o balão lá atrás. É baby leopard. Não é um Baby gato do... leopardo, Eu Aham. pensei que era o gato. Você fica falando besteira. Leopardo, a mãe achou que era gato do mato. Gato do mato? Gato do eu pensei. Gato do mato tem no Rio Natal. Where is the mama leopard? Come, Mitzi. Olha aí, é outro bebendo cafezinho. E hoje é passado. Ah, Passado, não é cafezinho. Com essa vista, que mais que eu quero nessa vida? Quero a mãe do leopardo, é isso que eu quero. A mãe do leopardo. E eu tava esperando o leopardo com cara de tigre. Eu falei, mas leopardo não é amarelo, o negócio que passou era preto. Ele falou, não, o amarelo é a Tita. Pra ver como eu entendo de savana africana. Eu já estava feliz com os vídeos que tínhamos feito no dia anterior. Mas as horas mais bonitas de Amboseli ficaram para aquela manhã.
Foi a composição de elementos mais incrível que eu poderia imaginar para começar um dia de safari. Kilimanjaro ao fundo, o balão subindo e a bundinha dos elefantes caminhando pela savana. A gente acabou de dar de cara com o carro da National Geographic. Olha lá o equipamento pobre que eles têm. Quando Stanley sai correndo pra algum lado é porque alguma coisa vale a pena. E às vezes ele nem avisa, ele só dá um arranco e ele tá vendo alguma coisa que a gente não tá. There are 5. Tem 5 leões. 5 leões. O casal preguiçoso e mais 3 filhotões, que nem tinham se movido do local onde tínhamos visto a leoa no dia anterior. Então, deu 7h15 da manhã, fechou. Fechou tudinho. É incrível como isso é rápido, é dinâmico. É como a vida mesmo. Num instante, close. A maioria dos safaris começa e termina em Nairobi. Mas nós escolhemos seguir por uma rota alternativa até a fronteira com a Tanzânia. Como continuaríamos a viagem dali, ainda não sabíamos ao certo. Assim, nós atravessamos o parque em uma direção pouco movimentada para sair pelo portão sul. Naquele dia, Stanley estava especialmente focado em atravessar o parque o mais rápido possível. Ele estava preocupado com alguns trechos alagados, principalmente com um rio próximo à fronteira, cujo nível sobe muito rápido. E a ponte estava em construção. Mas todo mundo sabe que quanto mais pressa você tem, mais as coisas parecem desacelerar. E foi exatamente assim. Ainda tivemos um último episódio digno de safari. O pneu furou. A mãe ficou de vigia, teoricamente, enquanto eu e o Stanley entramos em ação. Ele me dava as tarefas mais simples, enquanto cuidava da parte pesada. Para colocar o step de volta, a gente teve que deitar no chão para içar o pneu. Eu me senti uma MacGyver. Detalhe, a gente só esqueceu de avisar que a mãe é meio cegueta e distraída. Eu posso apostar que ficou o tempo todo olhando para o Monte Kilimanjaro. Mas, com sorte e sem mordidas na bunda, pudemos seguir viagem. E quando a gente pensou que o parque tinha ficado para trás, ainda estava por vir o maior cartão postal. A vista da montanha com a girafa caminhando na frente. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Essa é a vista do Kilimanjaro que vemos nos guias de viagem da África. Mas quem imagina que esse famoso ângulo é do Quênia? Nós já estávamos fora do parque e tirar uma foto mais de perto com os avestruzes era muito tentador. Então, colocamos o Stanley em ação para um último registro de animais, dessa vez com a gente na frente. Mas a savana não é para amadores. A ideia era caminhar lentamente na direção dos avestruzes e fazer a foto. Mas sabe a famosa pedra-leão? A mãe deu alarme falso de novo. E salve-se quem puder. E aí a gente se sentiu verdadeiramente quenianas. Chegar em Namanga foi uma verdadeira experiência africana. A gente sabe que a capital nunca representa um país por completo. Um safari é feito para turistas. Namanga não. Namanga é a vida real africana. Tinha tanta coisa para ver e filmar que o lugar merecia um vídeo inteiro só dele. Mas os moradores, eles não gostam muito de ser filmados. E por respeito, fizemos tudo discretamente, de dentro do carro. Era uma bagunça que valia tanto quanto qualquer atração turística.
Daquelas cenas que você não sabe pra onde olhar, porque alguma coisa interessante está acontecendo em todas as direções. E no meio de tudo aquilo, a aduana parecia um oásis, limpa, organizada e completamente diferente do que tinha ao redor. Mas a gente mal conseguia prestar atenção nisso. Estávamos a 1000. Ainda não tínhamos o visto emitido para Tanzânia e também não tínhamos transporte contratado do lado de lá da fronteira. Em alguns minutos, descobriríamos se toda a nossa confiança tinha sido coragem ou imprudência. Spoiler: adrenalina vicia. O problema do safari é que ele recalibra completamente a definição de dia interessante. No fim do Amboseli, a gente já tinha consciência de que tinha criado um problema para as nossas futuras viagens: a comparação. E o que poderia ser melhor do que isso? Naquele momento, eu juraria que nada. How do we say hello in Maasai? You say sopa. Sopa! Sopa. Sopa. How do you say welcome in Maasai? Ashe. Ashe oleng. Ashe. I'll not even try to repeat it. Yeah. So teach us In Swahili, Swahili, yes. Swahili is to say welcome. Uh-huh. Karibu. Karibu. This is Karibu fair. sana. Karibu sana. And how do I answer that? You say asante. Asante. Asante sana. Sana is very much. Okay. Yeah. That sounds good. Palavra eu conheço.